Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Elas na Justiça. Mais um episódio que estamos com muita alegria em estar gravando e levar esse conteúdo especial para cada seguidor e seguidoras dos nossos perfis. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir e para mandar para aquele amigo, aquela amiga advogada que não nos conhece ainda. Vou apresentar minha parceira hoje, que está aqui, a Adriana. Oi, Adriana, Oi, Sandra. bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Isso já pegou, né? Vamos deixar um beijo, que a nossa amiga, parceira, a Day, não está aqui nesse momento, está atendendo um cliente. Tá trabalhando, Tá trabalhando, então tudo bem, né? Tudo bem, te perdoa, né? E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa de renome aqui na nossa região, que é a doutora Simone Bramante, que é uma advogada especializada em trabalhista, previdenciário, professora, pesquisadora. Olha, é uma honra tê-la aqui conosco, Simone. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, a honra é minha. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, imagina, seja muito bem-vinda. E para começar, a gente tem praticamente um ritual aqui no nosso podcast. Você vai receber agora o nosso mimo. É um mimozinho que eu faço questão de entregar. Muito obrigada. Pra gente poder fazer um brinde antes de começar nosso bate-papo aqui de hoje. Uau! Elas na Justiça. Maravilhoso. Vamos lá. Só ressaltando, né, Adriana, que é água. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A pessoa fica com dúvida, né? Eu cheirei, é água. Tá? Confirmo pra vocês que é água. Então, Simone, pra gente começar, a gente começa com aquela pergunta que já falaram assim pra mim. Nossa, já começa com aquela pergunta filosófica. Quem que é a Simone Bramante? É a pergunta do fim, né? Também. Tá no começo, mas é a pergunta do final. Começa pelo fim e depois desenrola. É engraçado que quando a gente recebe essa pergunta, a primeira coisa que a gente vai dizer é da profissão, né? Eu sou advogada, eu sou especialista, mas ninguém diz quem a gente é. As pessoas não dizem quem elas são como pessoa. A profissão é que norteia, né? Então você fica, eu sou advogada, mas antes de ser advogada eu era dentista, que eu tenho 2 formações, mas eu sou mãe, eu sou vó, eu sou filha, né? Eu não sou esposa, mas já fui. Eu sou professora, como a Adriana falou, sou pesquisadora, né? Eu sou aluna, porque eu faço mestrado, a gente é um monte de coisa, multitarefas, né? Sim. Dona de casa, porque a gente não deixa de ser. Mãe turista, né? Porque o meu filho mora comigo e tá tirando carta, então eu que tenho que ficar indo e levando e buscando para alguns lugares. Mas eu sou uma pessoa aí, assim, em busca de autoconhecimento, em busca de conhecimento profissional, em busca de tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, buscando aí, né, melhorar, buscar a versão, porque acho que aqui a gente veio pra cá pra isso mesmo, pra, né, buscar a nossa melhor versão a cada dia. Então, melhorar, aprender, buscar, errar e aprender com os erros, tirar lições de tudo isso. Então, acho que resumindo... Com Bastante certeza. coisa, parece a gente, né, Adriana? Nossa Senhora! Mas é interessante isso, né, que a Simone coloca, porque geralmente quando nos perguntam mesmo, nós tendemos a levar a resposta para o que nós fazemos profissionalmente. Mas quem é a Adriana, quem é a Sandra, quem é a Simone? Você deve falar assim, quem que é a Adriana tirando o profissional? Tirando o profissional. Tirando o profissional. É. Porque a maioria das pessoas que vêm aqui, até pelo tema do podcast, são pessoas ligadas ao jurídico. Sim. Então, são advogados, juízes, desembargadores, professores da área do direito. Sim. Então, mais ou menos, as pessoas já sabem o que as pessoas fazem quando estão aqui. Mas quem é, tirando a parte profissional, quem que é a Adriana? E a gente não tem esse olhar. Chegar no profissional, nós somos pessoas, né? Constituídas em pessoas. E mesmo sendo profissional, não deixamos de ser pessoas. Com sentimentos, Com né? certeza. Quem nunca chorou por conta de um caso de um cliente? Então, eu, que sou do Previdenciário, por causa de uma injustiça do INSS. Nossa, Entendeu? Tem justiça? Então, ontem lá no escritório já vi uma, pelo amor de Deus. Posso te contar A Adriana está sendo cínica, gente, óbvio, Posso te né? contar
contar a alguns luta contra o casos para INSS. você se revoltar junto comigo, se Pode, você quiser. pode. Não, aqui Então, queremos que você traga esses muito casos. complicado. Então, a gente chora, a gente se Com certeza. revolta, né, com esse sistema. Até trabalhistas Com também, certeza. arbitrariedade de juízes, né? Eu tô com um caso ali que eu tô brigando muito por conta de nulidades. O juiz não me dá nulidade e tem diversas nulidades processuais que eu quero que vote a instrução e ele não tem. O que você disse não merece prosperar, o que você disse não tem. E a gente tá. Então, assim, Brigando ali, a gente né? fica ali irritada, a gente também tem uma revolta, porque a gente Sim. está brigando ali pelo direito do nosso cliente, independente da área que a gente Sim. atua. O do lado que a gente atua, porque o trabalhista tem o reclamante, tem a reclamada. Mas a gente está em busca do direito do nosso cliente. E a gente quer, claro, ganhar. Sim. Os dois lados querem ganhar, Com claro. certeza. O advogado que tá por uma parte quer ganhar e do outro também. E cada um fazendo o seu trabalho, respeito pelo colega, respeito pela, né? Com certeza. Pela profissão, cada um fazendo o seu papel. E no final, ganha quem consegue provar, quem tem as provas mais fortes, quem tem as testemunhas que, né, realmente tiveram ali conhecimento dos fatos, vieram falar, e aí vai Sim. ali a sentença. Com Cabe certeza. recursos e tudo mais. Mas que é o nosso trabalho, né? No nosso dia a dia é isso, a gente brigar pelo direito do nosso cliente. Sim. E cada um fazendo o seu papel, claro, mas a gente fica revoltado com algumas coisas que sim. acontecem. Somos seres humanos, Sim. né? Porque nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente tente não se envolver com o caso do cliente, mas não dá, gente. A gente tem Não, não sentimento, a gente também é mãe, a gente também é filha, a gente Sim. também... Então, um exemplo, se eu vejo um senhorzinho passando por uma situação, eu fico pensando, poxa, poderia ser meu pai. Sim. Sim. Passando Sim. por uma situação dessa, né? Poderia ser minha avó, por exemplo. Então, não tem como a Sim. gente ficar, assim, Alheio, distante. né? Não Não tem tem como mesmo. não tem como. E aí, pegando um gancho já da sua história, é interessante porque muitas pessoas que nos seguem estão ou já passaram, né, Sandra, por uma fase de transição na carreira. Então, é interessante que aqui nos bastidores, gente, eu fiquei sabendo que a doutora Simone também já foi dentista. Na verdade, foi não. Atuou, ainda atua e é dentista, né? Tem duas profissões aí que ela exerce hoje, óbvio, voltada para a advocacia. Então, eu queria saber de você como foi o que te levou a fazer essa transição? Porque tem muitas pessoas também que têm um certo medo, um receio, uma angústia de fazer transição de carreira. E, de fato, isso acontece. Assusta mesmo, Então, é normal. a gente queria saber como é que foi para você, o que te levou a fazer a transição, se foi fácil, se não foi, quais foram as angústias. Fala um pouquinho pra gente dessa transição. Eu vou começar do começo. Começa. Quando eu fui fazer meu vestibular lá, o primeiro vestibular, minha mãe estava começando no Ministério Público. Tá. E aí eu vi aqueles 300 milhões de processos e eu, na época, ai, gente, a gente vai entregar a idade aqui, mas na época que o computador estava chegando e minha mãe não sabia digitar, fazer comando, porque para quem é da minha época, a gente usava aquele MS-DOS. Vocês lembram? Não, Não, vocês não lembram. Vocês são... Não, eu lembro. pesquisei na internet. Só eu lembro. E o MS-DOS, por exemplo, para você colocar o C cedilha, você tinha que dar um comando. Nossa, verdade. Lembra? Socorro. Que Eu tenho memória difícil. boa, gente. Minha memória é Nossa, gigantesca. verdade. Pra você colocar o A com tio, tinha um comando. Você apertava lá, alt, não sei o quê, 135. Nossa. Eu não lembro mais. Pior que eu acho que era isso mesmo. Nossa senhora. Mas vocês tinham... E minha mãe não sabia fazer essas coisas e tal. Então, o que a minha mãe fazia? Ela fazia todos os pareceres e eu digitava aquilo lá. Eu falava, meu, que chatice. E ficava lá, a R não sei das quantas. Eu falei, que palhaçada é essa? E aí, aquilo foi me dando um repulsa. distanciamento, aquele monte de código. Eu lembro que me revoltou na época, que a gente tinha, a gente morava no sobrado, e tinha uma sala e depois tinha uma sacada ali. A minha mãe fechou a sacada e ali virou escritório, a gente perdeu a sacada, que a gente ficava vendo a rua. Eu falei, não, eu não quero esse negócio. Pra não sei o mim, quê. né? Aí eu estudei no colégio muito bom. E o colégio aplicou um teste vocacional. E o teste lá, né, na época, o teste vocacional deu que eu tinha habilidade para a área da saúde. Aí eu falei, vou fazer medicina, mas eu não passei na medicina. Não passei. Aí abriu a odontologia na Metodista, aqui de São Bernardo. Aí a minha mãe falou, vai lá e faz e vê. E eu passei.
E eu lembro que a gente tava na praia, eu liguei, aí eu falei, eu queria saber o resultado do vestibular, porque não tinha internet na época, gente, tá? Esses negócios de computador, celular, não existia. Calma, já existia, não era assim também. Mas não era assim, Não, comum não era. de todo mundo Não, porque ter. os resultados não saíam na Não, e o internet. Às vezes celular saía lá na era- faculdade, Só que você não né? tinha o computador que você carrega, era tudo aqueles... Sim, pequenininho. Tela verde. Lembra? Era desse tamanho a tela. Então você não tinha esse... gente, Tinha esse notebook que você Lembro. carrega Não, hoje, aqui, né, tablet. ó. Nem Verdade. os celulares até existiam, mas eram caros. Sim. Não era assim Com as como antenas. hoje. Eram enorme. carinhos. É isso. Aí eu liguei lá da praia, fui no orelhão, liguei. A moça falou assim, você passou. Eu falei, tá, obrigada. Desliguei. Aí minha mãe, passei. Mas e documento? Eu falei, não, nem vi. Volta lá, liga de novo, vê que documento que tem. Nananana. Aí liguei, tal. Aí eu lembro que eu subi com meu pai, fiz a matrícula. Minha mãe falou, vai e faz. Se não gostar, você tranca. Mas Sim. vai lá ver o que é. É. Aí eu subi com meu pai, fiz matrícula, voltei pra praia. Aí começaram as aulas. E aí começou, e eu não sou uma pessoa de desistir fácil das coisas. E aí eu fui indo, mesmo que eu não gostava muito, eu fui indo. Não que eu deteste a odontologia ou que eu odiar, não era Sim. isso, sabe? Não era isso. Só que o direito tem um desgaste dele, é toda profissão, eu acho que Sim, tem. todo. Só que na odontologia, você lida com dor. Você lida com estética, você lida com fatores, e fora o físico, a posição que o dentista trabalha, né? E aí eu lembro que... Aí eu fui indo, montei consultório, trabalhei aqui. Eu fiz 3 especializações como dentista. Nossa. Eu fiz orto, que é aparelho. Eu fiz implantodontia, Caramba. que é os implantes, e eu fiz cirurgia para terceiro molar, que era a minha paixão, tirar terceiro molar, que é dente do siso. Tá. Eu amo tirar dente do siso. Ai, dói, né? É o parto do dentista que a gente fala. É o Dói, parto né? do dentista. Parte do dentista. E aí eu fui indo. Aí eu teve a revolta. O que foi a revolta? Que falou assim, eu não vou mais fazer isso. Eu tava na praia, de boa, em janeiro, nas férias, meus filhos, tal, tudo bonitinho. E eu tive que vir embora por conta de uma emergência de um cliente meu. De dor e tal. E aí, quando eu voltei, aquele solzão na praia, janeiro e tal, que eu voltei pra ficar trancada dentro de um escritório, né, do consultório, eu falei, não, eu não quero mais essa vida pra mim. Não quero mais. Não que eu não goste, mas eu cansei. Porque eu me sentia meio presa, né? Ali, que eu tinha que ficar ali pra receber cliente, pra atender, pra fazer emergência. Aí vim, subi, atendi o cliente, tal, não sei o quê. Mas no mesmo dia, era janeiro isso, eu liguei pra minha mãe e falei pra assim, eu não vou mais fazer isso. Eu vou fazer direito. Minha mãe falou assim, mas o vestibular da Direito São Bernardo já fechou. Eu falei, eu vou prestar metodista, eu vou prestar USCS, eu vou prestar o que tiver aberto. Depois eu peço transferência. E foi o que eu fiz. Aí eu entrei na metodista, estava aberto. O vestibular era assim, era tipo terça, o vestibular era sábado. Fiz a inscrição, fui lá. Decidida ela, Fui né? lá, aí me inscrevi na USCS também, que na época chamava IMES, não tinha mudado de era o nome ainda. IMES. Aí eu passei eu fiz o vestibular da metodista, passei, nem fui no IMES fazer, nem fui. Aí eu fiz o primeiro ano na metodista, que eram muitos professores da Direito São Bernardo, Sim, né? O Thailson era o sim, diretor da época, a Débora Brandão era a coordenadora. Eram muitos professores então tinham muitos comuns. professores em comuns lá. É. Tonico Pereira foi meu Tonico, professor. Então, muita gente boa lá. Fiz o primeiro ano, depois pedi transferência para Direito de São Bernardo. Você presta uma prova, né, para fazer transferência e tal. Passei na Direito de São Bernardo, aí eu vim para Direito de São Bernardo. Me formei lá. Quando eu me formei, eu dentista esse tempo todo. Então, como que eu fazia? Porque eu tinha os meus filhos pequenos. Eu entrei na faculdade de Direito em 2007, que eu me formei em 2011. Meu filho nasceu em 2005, ele tinha Nossa, era um ano bebê, e né? meio Nossa. quando eu entrei. Minha filha tinha 9, que eles têm 8 anos de diferença, mas tudo criança. Sim. Então, o que eu fazia? Eu não podia fazer à noite, por conta deles. Então, eu fazia de manhã a faculdade, atendia todos os meus clientes, né, da odontologia à tarde. Aí eu passava na escola, pegava um, passava na escola, pegava o outro, ia pra casa, Cuidando fazer das aquela coisas de casa. coisas de mãe, É. de casa, Sim. daquela situação toda, Sim. né? O bom, nessa época que eu era só dentista, eu não tinha que ficar estudando processo e vendo tese e tal. Porque o dentista tem essa vantagem, não que você não precisa estudar. Mas você chega lá, você faz o curso e tudo mais, mas você chega no escritório, Sim. você vai atender e o seu trabalho acabou ali. É Né? verdade. Você vai pra casa e Sim. acabou ali.
A não ser os estudos, como eu falei, mas você não tem que ficar vendo o processo, vendo o prazo, como o advogado tem. Sim. As características de cada profissão. Quando eu me formei, eu não pude fechar o meu escritório, no meu consultório. Formou, vou fechar. Porque eu tinha os filhos e toda a situação, né? Sim. Então, eu fiquei 3 anos para transição. Na transição. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma sala num prédio, ali na Oliveira Lima, em Santo André, com um consultório há muitos anos. Eu fui para lá, meu filho tinha 6 meses. Então, eu fiquei muito tempo com o consultório lá odontológico. Eu aluguei outra sala no mesmo prédio para fazer o escritório de advocacia. E aí, como eu estava na faculdade de manhã e no consultório à tarde, eu fiz essa divisão. De manhã eu vou advogada e à tarde eu vou dentista. Nossa. Então, eu ficava de manhã no mesmo prédio, Sim. mas em salas diferentes. Sim. De manhã eu vou advogada, eu vou pro escritório. E à tarde eu viro dentista, ponho o jaleco lá e viro dentista e vou atender os meus, porque eu já tinha os pacientes. Sim. Até pra fazer essa transição, Só né? o que começou a acontecer? O porteiro lá do prédio... chegava a gente assim, falava assim... Doutora Simone. Doutora Simone tá aí? Ah, tá, sobe, ela tá na sala tal. Porque ele sabia que de manhã eu tava vendo uma sala e à tarde na outra. E aí começou a vir... paciente de manhã para ser atendido e cliente à tarde passando a procuração. Eles começaram. Aí eu tinha que deixar o paciente lá esperando. Falei, espera aí que eu já volto. Fiquei lá, abri o computador. Colocar o jaleco, tira o jaleco. Coloca o jaleco, tira o jaleco. O meu ex-marido na época até falava assim, vou ficar no corredor só com o jaleco. Você passa, põe, você vai, tira, você passa, põe, você volta, tira. Nossa. Aí eu tinha que abrir computador e fazer procuração para o cliente assinar, receber documento, aí escaneava, que na época não tinha esse negócio de... E você tava sozinha nessa época? Sozinha, eu era sozinha, Não é sempre fui fácil, sozinha. não. Sim. E aí ficou esse rolo, né? Aí eu falei, não, vou ter que transicionar, porque... Sim. Mas eu fiquei 3 anos nessa brincadeira, 3 anos. Eu consegui encerrar minhas atividades odontológicas, assim, de consultório em 2014. Eu me formei em 2011. Sim. Então, eu fiquei 3 anos. Só que em 2012, já fiz a pós-previdenciário. Já emendei. Que aí, meus filhos já estavam maiorzinhos. Depois, eu fiz uma pós em civil e processo civil. Atuo pouquinho, mas eu tenho a pós. Sim. Depois, eu fiz a pós em trabalho e direito do trabalho. E agora, estou no mestrado, aqui na UFABC. Tá. Fazendo mestrado. E aí, fui caminhando. E aí, eu fechei mesmo, vendi. Só que o que eu fiz? A sala do escritório era menorzinha. Então, eu entreguei essa sala e fiquei com a sala da odontologia. Que era uma maior. sala maior. E como eu estava lá há muito tempo, ela era uma sala mais equipada. Eu já tinha dividido e feito uma cozinha. Uma recepçãozinha. Isso, ela já estava mais arrumadinha, porque eu estava lá há muitos Sim. anos. A gente vai melhorando. Sim. Vendi todo o equipamento, a moça veio retirar. Aí, o que eu fiz? Naquele ano, janeiro, eu passei reformando a sala, porque tem cano da instalação de dentista, tem isso, tem aquilo. configuração, né? Exato. Pintei a parede de outra cor, né? E aí, abri em janeiro como escritório de advocacia. Legal. E durante um ano, ainda veio o paciente me procurar. Mas você não era dentista? Eu falei, eu era, mas não sou Agora eu sou mais. advogada. O senhor tem um Legal. divórcio para eu fazer um inventário, o senhor tá aposentado? Uma ação trabalhista. Você tá aposentado, né? E alguns até viraram meus clientes. Porque já tinha um relacionamento com você, né? Sim. Já Não, tinha uma até hoje eu conexão. tenho um contato com muitos clientes, porque tem cliente que vinha muito. Sim. Eu tinha uma moça que ela é muito assim, como eu vou dizer... muito vaidosa, muito criteriosa. A cada 6 meses, ela vem fazer limpeza no meu consultório. E eu tenho amizade com ela até hoje, porque eu vi ela muitas vezes, sabe? E eu tenho uma senhora também, que quando eu fui para Portugal agora no ano passado... Não, no começo desse ano, que eu... não lembro agora. Foi ano passado, no começo desse ano. Ela, traz um terço pra mim lá. Eu trouxe pra ela, sabe? Porque a gente tem Cria essa uma amizade. Isso é legal, é, né? é. Sabe que eu tenho também 2 carreiras, né? Que eu tava falando Sim. com você. E as pessoas me perguntam, Simone, mas dá pra gostar das 2 carreiras? E a minha resposta, como eu sou professora e servidora pública à tarde e advogada de manhã, a mesma situação. De manhã coloca jaleco, assim, o blazer, à tarde eu sou professora, põe o tênis e vai Põe pra tênis, escola. aquela calça de De leg. de leg e camisetinha e vai. As pessoas me perguntam, mas dá pra gostar? Eu falo assim, eu gosto Eu das gosto. 2. E eu gostaria de fazer essa pergunta pra você. Eu gosto das 2 tanto que eu pago as 2 anuidades, da OAB e do CRO. E aí, eu lembro que a minha mãe falava assim, você não vai cancelar?
eu não consigo cancelar meu CRO. Dá uma dor no meu coração, sabe? Porque não é que eu detesto a profissão, eu não detesto a profissão. Eu acho que me deu um cansaço do dia a dia que o dentista tem. E eu não cancelei, eu tenho meu CRO ativo. Como eu falei, eu pago as 2 anuidades, agora tem votação das 2. Eu vou votar na OAB, eu vou votar no CRO. Sim. Também tem votação no CRO esse ano. E aí eu atuo agora. Eu nunca mais, depois que eu fechei, eu nunca mais sentei para atender nenhum paciente. Então, eu atuo como assistente técnico em processos de erros odontológicos. Sim. Então, se alguém, né, tem um advogado que sabe, ele me chama muito, que ele só faz erro médico e erro odontológico, é a especialidade dele. Então, ele me chama, Simone, você atua como assistente técnico, faz quesitos, acompanho perícia, se precisar ir para audiência, né, prestar ele esclarecimentos, eu vou. Então, Mas isso que é legal, né? Que o Acaba conhecimento lógico, as não áreas se perde, as áreas né? se Eu sempre falam. falo E isso. sabe o que é bom? Talvez você também tenha essa... Quando vem, por exemplo, alguma coisa ligada a... Um exemplo, doença ocupacional. Você entende muito mais o laudo do médico, o relatório, a perícia. Porque você tem uma formação na área da saúde do que, por exemplo... Até mais que o próprio juiz que está lá, porque, de repente, ele não tem uma formação, ele é a formação dele... Não, a formação dele é puramente jurídica. Ele não tem esse conhecimento que a gente teve. A gente estudou anatomia, a gente estudou fisiologia, a gente estudou, né, outras coisas na faculdade. Então, a gente tem um conhecimento um pouquinho a mais. Com certeza, do que essas ajuda pessoas muito. E no meu caso, ao contrário, as professoras vêm me procurar para saber sobre matéria de direito, porque tem a proximidade, né? E a aposentadoria do professor. Então, a aposentadoria... Não, eu tenho vários clientes que são professoras que, por causa dessa proximidade. Sim, exatamente. Né? E eu acho muito legal. Mas dá pra gostar das duas áreas, respondendo a sua pergunta, porque eu gosto das duas áreas. Apesar de nunca mais ter atuado, mas não quer dizer que, por exemplo, eu não descarto a possibilidade, de repente, de voltar a exercer a clinicar. Exatamente. Eu não tenho... nunca mais. Não é uma coisa descartada. Até porque a gente não precisa escolher uma. É porque quando nós tivemos uma educação de que na nossa época, os pais, enfim... culturalmente, né? Nós tínhamos que escolher uma profissão. E ficar até o resto E hoje da a gente vida. faz isso com os nossos filhos, não fazem? Inconscientemente, sim. Porque nós temos Inconscientemente, isso. sim. A gente dos precisa nossos pais. rever esses conceitos. Porque assim, eu não vou fazer faculdade. Como assim você não vai fazer faculdade? Não, você vai. Nem que você não... Você vai ter diploma, nem que você... É verdade, você eu fiz isso com a minha filha. Você fica. Porque a geração hoje, eles já estão com uma outra mentalidade. Sim. Que é internet, é digital, é tal. É porque hoje as competências valem muito mais do que um diploma. Só que, óbvio, mas a gente tá continua numa valorizando. transição também Sim. de geração. Sim. Né? A gente tá numa transição de carreira, mas estamos numa transição. Porque De tá geração. um resquício da transição nossa, da nossa geração, da geração dos nossos pais. Pra geração mais nova. Da geração mais Das nova. gerações dos nossos mais novas. filhos, os nossos netos. Então tem essa transição. Mas você sabe que eu mudei um pouco, assim, os meus, pelo menos em relação à minha filha, ela tem 15 anos, e eu falo assim, Mari, não precisa ter pressa pra entrar na faculdade. É o que eu acho mesmo. Porque eu entrei muito nova, eu entrei com 17, mas porque eu sempre quis o direito. Enfim, meu pai é advogado, aposentado, e eu amava ir pro fórum com ele ver processo quando eu tinha 9 anos de idade. A criança não era normal, né? Mas eu falo pra ela, olha, não precisa ter pressa. Se eu puder, vai fazer um intercâmbio fora, vai estudar, vai desenvolver outras habilidades, vai fazer cursos de idiomas, de tecnologia. Porque, por exemplo, na Europa é muito comum os adolescentes entrarem já jovens na faculdade, com 20, 21, 22, porque ele tem muito mais maturidade do que ele realmente talvez queira para um período um pouco mais longo da vida. E depois, tudo bem mudar de carreira veja o que você também, falou pra né? ela. Você não tem a pressa de entrar na faculdade. mas não sempre. falou assim, mas se você não quiser fazer, não tem problema. Não tem Como professor universitário, Você jamais entendeu o vou resquício falar. que eu tô dizendo? Eu jamais vou falar, não, Você faça entendeu uma o faculdade. resquício que eu tô dizendo? Entendi. Não tenha pressa, mas não quer dizer que você não vai fazer. Você entendi. vai fazer. Mas eu continuo achando que precisa fazer. Eu também acho. Sabe Eu também por quê? acho, Porque gente. porque é uma fonte de conhecimento. É uma fonte Não, de meu Não é nem filho- pelo diploma, mas pelo Meu conhecimento. filho começou a fazer direito. Aí fez bem... Né, levando bem... Já se formou? Empurrado. Não. Aí, esse ano, ele tava no segundo ano esse ano, ele... Mãe, não gosto disso. Falei, não vai fazer mais direito? Não. Tá bom, vamos trancar. O que você vai vai fazer?
certeza. Eu Aí ia fazer a mesma eu coisa. quero fazer psicologia. Vamos entrar agora. Agora, Entra. agora. Que vê qual faculdade é boa aqui na ABC. É isso mesmo. Aí, quando é na fundação, USC, tal. E eu moro pertinho da fundação. Tá, vê o vestibular da fundação. Eu faria a mesma coisa. Aí ele já fez o vestibular, já passou. Assim, ó, eu tranquei a matrícula no em dia seguinte. junho. Em agosto já Em tá agosto ele já Não, matriculou. Já em começou, agosto já começou já começou. na Não, psicologia. nós como somos as três, As três professoras. Como? Então a gente Aí eu falei valoriza assim, a educação. Nem que você não use, você vai ter um diploma Mas, ó, superior. Porque é isso- depois é você isso presta mesmo. um concurso. É isso mesmo. Depois você... Você não sabe o dia de amanhã, Não. você pode usar. É isso Eu mesmo. falei isso pra minha filha. É. Minha filha é bacharel pela Faculdade de Direito São Bernardo. É. Se formou com 22 anos, que nem a Adriana, É. assim, bem novinha. Nossa, é. E ela queria fazer história também. Falei assim, vai, mas termina o direito. Eu direito. deixei, eu ainda falei pra ele assim, ó, eu vou trancar, que se quiser voltar, você volta. Porque vai que você, né, depois não gosta da psicologia, mas ele está amando, porque meu filho é muito da filosofia. Mas a minha filha tá amando da história também. mitologia. Então, Não, acho que tem aquilo que fazer tá- o que gosta E, mesmo, assim, né? ó, Não, sim, eu não posso Lógico, forçar ele claro. fazer uma área que ele não goste. Mas ter uma formação é importante, Sim, gente. muito não dá pra importante. falar Ainda que não é. Pra mim ainda é, Eu assim, também negociável. acho. ainda. Tem essa mentalidade. Ainda. Como diz, eu assisti um vídeo esses dias. Gente, vocês podem falar que a gente é velha, que é isso, que é aquilo. Ah, porque no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Educação nunca vai sair de moda. Você sabe que a minha Não mãe... vai sair de moda a A educação. minha mãe fala uma coisa E assim. não tem como. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Ninguém- Porque a tua não casa roubam, tira. seu carro roubam, seu dinheiro. Não Tal. Você tira. pode até caçar o seu diploma lá, Sim. mas o conhecimento que você Ninguém tem, te ninguém tira. É. E aí tem várias formas, óbvio, nas faculdades, nas pós, nas especializações, nos Sim. cursos técnicos, no intercâmbio, não sei o quê. Você pode fazer 1000 coisas. Concursos E ótimo, né? mas Curso vai, rápido, isso só sim. vai agregando. Sabe? Vai agregando. Até porque nós três aqui, né, independente de idade, ou de qualquer coisa, né, porque a gente tá brincando, gente, com isso. Idade é só um detalhe mesmo. É. Porque nós somos eternas aprendizes, nós somos alunas hoje. até Eu sou hoje- sempre aluna, eu sou você é aluna, aluna. eu sou A aluna. Sandra é aluna. Aqui nós somos 3 alunas. Somos professoras Sim. universitárias, Sim. professora do ensino E básico, do- fundamental. E somos né? alunas. Mas nós somos alunas. E vivemos, né, fazendo cursos e O indo pra tempo palestras, todo, o congressos. tempo todo. Isso não para. Como diz a A nossa Dai, amiga nós Dai. somos Maria Curso. Aqui é o time das Maria Curso. Eu lembro que na odontologia eu também vivi em congresso e no direito não mudou. O meu Não, também. Essa não muda. parte, pelo menos, Não não, muda. mudou. E cada evento que a gente vai, é aquela coisa, se você sair com um insight novo, nossa, aquilo às vezes muda. E outra, muda o jogo. relacionamento, o networking que você Não, tem, o entre outros network é advogados. maravilhoso, né? Aí a gente sai, vai jantar, vai tomar um café. Isso é muito gostoso, Não, porque a gente networking tem... é tudo. É muito legal, Network né? é super importante. Tanto que o pessoal, na pandemia é tudo online, ninguém se via, não tinha esse contato, essa coisa, né? Todo mundo, volta presencial, pelo amor de Deus, volta presencial, pelo amor de Deus. Eu quero ver as pessoas, quero conversar com vocês. Porque, né, a gente teve esse online, muitos congressos online, Com né? Por certeza. conta da pandemia Ah, e tal. tava todo mundo louco pra voltar pro presencial. Eu tava, pelo menos, não sei se... É que muita gente também da geração mais nova já acostumou com essa a coisa mais configuração, online, né? Mas, enfim, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você começou até na sua narrativa aí falar que aí você já foi fazer pós na previdenciária, no Já. trabalhista. Aí é uma curiosidade. Você foi porque você já viu o dia a dia da sua mãe, porque ela sempre atuou na área trabalhista, né? Tanto que a última pós que eu fiz foi trabalhista. E foi por conta dela, esse Não. seu gosto pela área? ou Eu não? ia perguntar exatamente isso. Como que foi a Que escolha da A área? minha escolha inicial foi previdenciário, É. que é onde eu atuo, que Tá. é uma das minhas paixões, previdenciário. Eu tenho, assim, gana de brigar com o INSS. Então, a primeira pós que eu fiz foi de previdenciário, porque eu sei que tem muitas graduações que nem tem previdenciário. A Sim, Direito de São Bernardo dá verdade. 6 meses de previdenciário. Tá. Inclusive, foi minha mãe que foi minha professora Ah, de que previdenciário na época, né? Um Hoje beijo pra doutora Ivani. Estará ela conosco, estará né? com vocês Estará em breve. conosco logo mais. Hoje quem tá na cadeira lá é a Priscila Simonato, que é Isso, uma a Simonato, querida um também. beijo também. Outra sensacional. Então, eu tomei gosto no previdenciário, inicialmente. Aí eu Tá. fui fazer o previdenciário. Só que a busca por trabalhista começou a aumentar. verdade. Então, os próprios clientes me levaram para o trabalhista. Tá. Inicialmente nem era o meu. Tanto que eu fiz a previdência, depois eu fiz civil e processo civil,
Porque o previdenciário usa o CPC, ele não tem um código próprio de Trabalhista processos. também, né? Mas eles têm a CLT ainda. Mas o previdenciário não tem um código próprio. Então é tudo no CPC. Aí eu fui fazer o civil, processo civil por conta do previdenciário, para poder... ter um pouquinho mais de conhecimento do CPC mesmo, do trâmite processual e tudo mais. E depois eu fui pro trabalhista, fazer a pós em trabalhista. Mas foi a própria... Foi natural. Sim, vamos dizer, a própria vida que encaminhou. Porque começou a vir muita busca de trabalhista. Porque são áreas processos mesmo, e tal. Né? E aí eu comecei... Aí eu fui buscar uma especialização para poder atender o cliente melhor, ter mais conhecimento. Com certeza. Então foi isso. Mas não foi... A minha mãe não influenciou nessa parte, não. Né? Talvez o previdenciário pode ser, que ela também atua, assim, fala não que ela atua como profissional, mas ela dá aula de previdenciário, verdade, ela tem muitos livros publicados. Sim. Acabou de sair um livro dela de direito marítimo. Ela é maravilhosa. Então, ícone, nós fizemos um livro agora do Homem de Rua, na parte previdenciária, que seria os moradores de rua. Vai ser lançado agora dia 25 de setembro. Que legal. Lá na ASP. Tá, que bacana. Então, estão convidadas para estarem lá conosco. Então, nós lançamos um livro agora. Então, ela também atua um pouco na docência, né? Na parte previdenciária. Então, talvez... Mas o trabalhista foi... Assim, a procura mesmo. Os clientes acabaram me levando para o trabalhista. E hoje... Mas eu amo a área. Amo a área trabalhista. E hoje você tem um escritório, você tem uma equipe ou você trabalha sozinha? Eu tenho, assim, no escritório eu sou sozinha, aí eu tenho remotos. Então, eu tenho muitos parceiros, pessoas que me ajudam, mas remotamente, internamente, eu sou sozinha, né, no meu escritório. Mas eu tenho essas parcerias, né, muitas parcerias, muitos escritórios parceiros, Essa configuração é bem interessante, né? É porque muita gente não faz previdenciário, não entende, não quer fazer, não gosta, porque é uma área, eu digo que é uma área, assim... tem que gostar do previdenciário para fazer, porque é uma área muito difícil por conta do INSS, né? É uma área muito detalhista. Acabou de sair outra portaria essa semana. Então, muda assim, o tempo todo, né? Nossa, na pandemia, a gente dormia, nem estudou uma portaria, já tinha saído outra no outro dia. Sim. Então, foi uma loucura. Então, tem que gostar da área. Não adianta se aventurar, porque não vai dar certo. Verdade. Né? Tem que gostar. Diferente, por exemplo, de alguma outra área que, de repente, você pode até se aventurar e falar, eu vou fazer um negocinho aqui que é mais tranquilo. O previdenciário não dá. É verdade. Não dá como pra o fazer. direito de família. Você tem que gostar muito. Tem que ter a vocação, né? Então, o previdenciário tem isso, tem que ter né? vocação. Então, tem que ter essa vocação. Mas aí, conta um pouquinho dos casos que você falou. Queria, assim, algum caso emblemático. Traz aqui pra gente algum caso. Da revolta? Isso! Da revolta. Porque depois eu vou dar o mais revoltante. Tá, então e da comoção. Vamos ver se a CML com o que aconteceu ontem à noite no escritório. Ai, meu Deus. Olha só, teve um senhor que veio me procurar porque a esposa teve um AVC e ela ficou acamada, realmente, infelizmente, paralisou, né? Tanto que eu tive na casa dele, na época, e eles moravam no sobrado, e ele colocou a cama embaixo, na sala, porque ela não tinha como subir escada mais, e aí tinha um banheiro embaixo, para ela ficar... não era porque ela não levantava mais, ela realmente ficou totalmente paralisada, acamada. Então, ele cozinhava, mas ali já estava perto da cozinha, já tinha um banheiro. Ele cuidava muito bem dela, sabe? Ele chamava uma moça para lavar o cabelo dela, porque ela não sentava, nem sentava, sabe? Então, era sonda, ficou num estado bem complicado. Aí eu falei, e a qualidade de segurado, tudo bonitinho. Eu falei, vamos... tentar um auxílio-doença para ela inicialmente, depois vamos uma aposentadoria. Aí eu marquei, nem vou dizer, mas marquei na INSS aqui, da região. E aí, e falei, olha, ela está acamada e tal, eu queria que o perito fosse lá. Aí o INSS me respondeu assim, não temos peritos para ir, ela tem que vir. Ah, tá. Aí eu cheguei pro marido dela e falei, olha, seu fulano, nós tá assim, não, doutor, eu vou botar lá dentro do carro, os filhos dele eram grandes já, assim... 17 anos, meninos grandes e fortinhos, e os meninos me ajudam, ele falou pra mim. Acho que tinha na época um de 17, um de 19. Eram jovens, meninos jovens. Eu sei que botou ela lá no carro que ele tinha, trouxe ela pro INSS, botou um colchonete no chão pra ela deitar, como eu disse, ela não sentava. Ai, que dó, gente. O perito pediu pra ela entrar na sala, não pediu assim, ele podia ter saído pra ter visto, né? Sim. Não.
tiveram que pegar ela no Ai, colo que e dó, levar. gente. É pior Ah, que o isso teu? é- É isso pior. Gente, Não, não, o isso seu é pior. Isso é humilhante, Ó, vai ver. né? Levou ela dentro da sala, humilhação. examinou e tal. Aí o perito falou que ela estava apta para o trabalho. Negou o benefício dela. Ah, o que faz com um perito desse? Negou. Aí eu falei pra ele assim, seu fulano, vamos Ah, marcar não, num outro INSS. Não vou mais nesse. Um cara desse tem que ser exonerado, Aí, né? eu vou Pelo falar amor de agora o Deus. INSS que eu marquei. Aí marcamos no INSS de São Bernardo, tá? Aí, relatei a mesma coisa. Olha, ela está incapacitada, ela não Nossa, que consegue e tal. absurdo. Eu queria um perito lá. Aí o INSS me respondeu assim, não temos perito para ir, mas vou mandar uma ambulância retirar ela. Que bom, já melhorou, Aí né, a o prefeitura tratamento. mandou uma ambulância até a casa dele, com 2 paramédicos, Uhum. pegaram a moça. Ela tinha uns 50 e poucos anos, Sim, não era nova, muito é. de muita idade. Colocaram ela na maca, levaram até o INSS de São Bernardo. O perito saiu, foi até a mínimo. ambulância, olhou a situação, examinou, né, Sim, aquela sim. senhora. Quer dizer, não precisaram levar Lógico, ela até lá né? dentro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo E amor de concederam o benefício. Ah, pelo Deu amor de 20 dias, ela morreu. Nossa. Ai. Ela faleceu. Mas olha, Aí eu olha transformei em pensão por Sim, morte pro sim. marido. Mas veja, o transtorno e a acho que foi o caso humilhação. mais Até de arrepiar, revoltante gente. que eu É, tive uma em humilhação. relação ao INSS. Não, É um ser ontem humano. ó, foi negado o BPC Loas para deficiente, a pessoa não tem as 2 pernas. E qual foi a... Foi que não, negado. que ele não se enquadra como deficiente. Não se enquadra. Saiu hoje de manhã. Ele precisa ter o quê pra ser deficiente ali? Me diz o que mais? Tem que perder os braços agora? Nossa, Então, gente, Não, que isso absurdo. revolta. Isso que eu É. falo do INSS. Não, isso é um absurdo. E foi no sul de Minas, não é nem da região. Não, mas o INSS é federal, né? Então, assim, Não, mas é um absurdo, né? é um absurdo. Essa conduta esse tipo de perito de verdade. Isso não é profissional, gente. Não é possível. É. Não é Então é muito complicado. Eu tô com uma É que revoltante. tô revoltada aí também. Eu não consigo o benefício dela ainda, mas eu vou conseguir. Ela tinha esclerose múltipla. E aí eu tentando o benefício e o médico, não, ela está apta, ela está apta, ela está apta. Nem olha pra cara da pessoa, às vezes. Ela é né? lá de Santos. Ela é da Baixada. Aí eu marquei uma perícia agora pra ela na Praia Grande, que Santos não deu. Eu falei, vou marcar que eu faço isso, né? Sim. marca em Aí outro ela lugar. não foi. Aí eu liguei pra ela, falei, Tânia, por que a senhora não foi na perícia? Eu falei, doutora, eu fiquei cega. Perdi Nossa. visão por conta da esclerose. Nossa. Ela está sem visão. Falei, mas dos 2 olhos, total, a senhora perdeu? Não enxergo nada. Nada. Nossa. Aí eu falei, agora eu vou ter que ver. Eu falei, então me avisa que eu marco novamente. Aí, então, mas agora eu vou depender de alguém para me levar. Quando que o meu marido pode me levar? Ela é casada, né? Ou o meu filho e tal. Uma senhora de uns 68 anos, já não é muito jovenzinha. E o INSS disse que ela não tinha capacidade. Nossa, a menina, gente, é um absurdo mulher perdeu a isso. visão. É um absurdo. Então, isso é que eu digo da revolta E que por nós outro lado, temos. concedendo benefício, eu não sou da área, mas pra quem não precisa, pelo que eu sei, enfim, não sei se Eu isso peguei existe. uma ontem. Se isso existe. É verdade, não é? Eu vou é que contar. eu não sou da eu vou área, mas contar eu leio umas uma outra coisas situação. que... Ontem uma moça me ligou. É até assim, ela... como eu vou dizer? Ela foi casada com um ex-marido de uma prima minha. Minha prima minha foi casada com esse moço. É um senhor já, 70 e poucos anos. Aí eles se Esse moço, eles se separaram e ele casou com uma outra... Não é casou, tava Sim. em união estável com uma outra pessoa. Ah. Aí ele faleceu. Agora, tem, acho que 2 meses. Aí a filha, né, minha prima, a filha dessa minha prima me ligou. Simone, a fulana tá lá. Ah, manda ela me ligar que eu converso com ela. Quer ver a pensão do meu pai e tal. A mãe já é falecida também. Tá bom. Aí ela me ligou. Ah, a senhora quer ver a pensão? Qual a dificuldade? A gente tem que provar união estável. Não é essa a minha dúvida. Eu falei, qual é a sua dúvida? Eu falei que eu recebo LOAS. Eu falei, tá, a senhora recebe LOAS desde quando? Há 2 anos. Eu falei, a senhora tá em união estável há quanto tempo? 7 anos. Eu falei, mas como é que a senhora conseguiu LOAS? Ah, eu disse que era solteira. Pois é. tem Tá vendo? isso. Tem Aí gente eu que disse pra ela, recebe- olha, se quiser, a gente entra com pensão e tal. Sim. E tem todas as provas da união estável. Só que vão pedir o dinheiro do seu LOAS de volta. Lógico, Porque né? a senhora mentiu, a senhora, Lógico. a senhora tinha a renda dele. Sim. Porque ele ganhava, assim, 4 mil de aposentadoria, então a pensão dela vai ser muito maior que o Sim. LOAS. Uhum. Só que ela mentiu pra ter LOAS. Lógico. E ela ia ter 13º que o LOAS não tem, É. e toda aquela situação, né? Aí ela, eu acho que eu vou deixar quieto. Falei, olha, eu não posso falar pra senhora, mentir pra senhora dizendo que não vai devolver, porque eu vou estar enganando. Não. Eu digo e a senhora decide. Se a senhora falar, não, tudo bem, vamos fazer e eu vou devolver, tudo bem. Tanto que a senhora entrou no testamento não. Quando eles fizeram o inventário dele, colocaram ela como
companheira. Então, ela herdou lá uma coisinha e tal dele, dividiu com as filhas, ele tem 3 filhos e tudo mais. Mas ela ganhou uma coisinha ali que daria para pagar o valor, que eu até fiz um cálculo por cima, falei, olha, vai dar tantos R$ 1.000 para a senhora devolver, a gente pede um parcelamento para poder descontar mês a mês da sua aposentadoria, na pensão, né? Sim. Até dar o valor, nananana. Mas você veja, ela burlou o sistema. Sim, e conseguiu. E aí a pessoa que não tem 2 pernas então, não consegue. Gente... E eu tô com um LOAS Isso é agora absurdo, também de uma moça gente. que mora sozinha, de idade, não é deficiência, mas é idade, e o INSS tá negando LOAS. E esse, Não, é esse absurdo. senhor mora sozinho. Porque fala assim, não, mas tem a Sozinho. renda... Sozinho. Nossa. Sozinho. Na zona rural, da cidade onde eu tenho uma chácara. Nossa, A judicializa isso. Não, vai ter que ir, não tem jeito. Judicializa, Não Não, tem né? jeito. isso é um absurdo, olha. Então, essas eu não coisas sou da que eu área, digo mas que a essas gente dá uma coisas... revoltadinha da Não, INSS, revolta, né? revoltadinha, isso é revoltante. É um absurdo, né? Mas o caso mais emblemático foi da senhora do AVC. Nossa, Ah, essa, né? gente, é Essa porque foi. isso é humilhante. Isso É vai humilhante, é contra humilhação. a dignidade da pessoa humana que a gente Então, como é que o é perito olha a princípio mulher no constitucional. colchonetezinho, lá no chão do INSS, esperando ser chamado pra perícia e dá alta não, dá apta. Ah, pelo amor de Ah, Deus. não está apta para voltar a trabalhar. Pelo amor Eu de tive Deus. um que perdeu um braço Perdeu o braço numa empresa que ele trabalhava e eu fui tentar um benefício pra ele. Aí o perito me disse assim, me deu que tava apto. Eu falei, como assim? Ah, ele pode entregar pro feito com uma mão. É sério que ele falou isso, falou. né? Não, olha, Falou. me revolta. É um negócio que assim... Então não faça previdência. Não, Pra quem não, tem estômago. não. Depois... Mas essa questão, né, de a gente se sensibilizar e lutar pelo direito Sim. do nosso cliente. Precisa. Você acha que essa habilidade, a jovem advogada que nos assiste, ela desenvolve ao longo aí da sua graduação, ou já vem instintivo seu? É da pessoa mesmo, procurar justiça? Eu acho que um pouco das duas coisas, é um conjunto das duas coisas. É claro que tem pessoa que já nasce com esse senso de justiça ali aflorado e tal. Só que se a pessoa for muito sensível também, tiver uma sensibilidade muito ali aguçada, talvez não daria certo. Por quê? Ela vai sofrer. São tantas atrocidades, né? né? Então Sim. ela vai sofrer demais. Eu me lembro, olha que a gente faz as coisas e depois que a gente vai ver. Quando eu fazia odontologia, eu tive professores excelentes na faculdade, né? A metodista tem professores excelentes. E eu lembro que ele falava assim, eles ensinam a gente a ser fria. A gente não pode se envolver com o paciente. O médico aprende isso. Porque se ele se envolver com todo paciente, o paciente morre, esse médico desiste da carreira. É verdade. Né? A gente tem que manter um distanciamento, porque a gente não pode se envolver. Dentista não tanto, mas médico que tenha óbitos Sim. e pacientes oncológicos é mais complicado do Sim. que nós que atuamos na odontologia. Mas a gente aprende a ser frio na faculdade, eles ensinam a gente a ter esse distanciamento. Então, isso ajuda para mim hoje na advocacia. Porque se a gente, quem é uma pessoa muito sensível, não que não possa fazer direito, mas tem que escolher uma área, família, por exemplo, não aconselharia. Família também Só tem treta os também. mesmos problemas. Porque às vezes vem a revolta lá do pai que tá pedindo, Dos que tá, filhos. dos filhos, às vezes abusos, maus tratos. Não dá para uma pessoa muito sensível se envolver com os casos deles, porque ela vai sofrer demais, junto. além do que é Exato. E aí, depois o direito Mas a pode gente- virar um fardo, né? Virar um fardo. Mas claro que a gente tem a nossa compaixão, a nossa, Não, né, tá o nosso discutindo, né? emocional ali. A gente tenta se envolver o menos possível pra gente realmente... Porque se a gente tem um envolvimento emocional, a gente não briga... juridicamente falando, como a gente deveria brigar. Não tem um pessoal que fala assim... Eu tenho, por exemplo, uma advogada que me procurou, uma amiga minha, que ela estava com o processo do marido dela. Ela falou, Simone, faz pra mim, porque eu tenho envolvimento emocional, eu não vou conseguir Pois fazer é. o processo sem botar meu sentimento na petição. Então, você faz pra mim? Aí eu fiz pra ela, porque era do marido dela, era um trabalhista, inclusive, nem era um processo assim, né? Mas ela tinha um envolvimento emocional. Sim. E tem advogados que vai divorciar e falam, você faz meu divórcio porque eu tenho envolvimento emocional, eu não claro. vou conseguir mexer com isso, porque tenho meus filhos e tenho não sei o quê. Porque quando a gente tem um envolvimento emocional, não sai Não, legal, entendeu? Porque a gente começa a Isso colocar... acaba prejudicando. Como falam, né? Quando torce a petição, sai lágrimas. Ai, gostei! Nunca tinha ouvido. Entendeu? Sai lágrimas, às vezes sai sangue, mas sai lágrimas. Então, não dá. Não que você não vai se envolver, não que você não vai ter a compaixão, que você não vai ter Sim, ali a empatia, revolta, a revolta. Mas você tem que ter um equilíbrio. Tem, precisa. Pra você atuar
com a cabeça fria Racionalmente, né? fazer Isso, tudo que você precisa fazer pegar no ali processo. o direito direitinho, É. e leis e jurisprudência, tudo que tiver para É. defender realmente e lutar pelo direito. Que nem o isso é seu legal. ali do Loas agora, do BPC, né? Agora vai ter justiça. Claro que te revoltou, porque Sim. você vê a situação do senhor, mora sozinho, num lugar Na zona rural, né? Que é mais difícil. Mais difícil de acesso às Nossa, coisas. Exatamente. E ter negado dizendo que não se enquadra. entendeu? Não, só pra Como você que ter não se uma ideia, enquadra, a gente? nossa outra vizinha saiu de São Paulo, foi pro sul de Minas pra levar ele na perícia. Você Nossa. vê, olha a logística. Entendi. E foi negado. Nossa, é um absurdo, né? Mas nós Não. vamos resolver. Ó, Se ou Deus você quiser. marca a perícia num outro INSS antes de Judicializar. judicializar. Porque às vezes, porque muda o perito, né? Sim. Então, às vezes você marca um exemplo sei lá, em Pós de Calda, e você vai pra Extrema. Tá. Um exemplo. Tá. E de repente, que nem Um eu fiz com perito- essa senhora do AVC. Eu marquei lá na outra cidade, em São Bernardo me concederam. É. O perito de lá, não, tá apta, pode trabalhar. E o daqui deu. Então, de repente, você marca a perícia em outro INSS para ele, porque é federal, você pode marcar aonde você quiser, tá? Veja O resultado. o né? resultado. Se você vê que o resultado é o mesmo, É. aí Sabe, é vai tão pro legal. judiciário. Esse projeto nosso do podcast, eu sou jovem advogada, que faz um ano que eu me formei. Em Ai, direito. Eu me formei tarde, né? Porque eu tinha odontologia, mas você também. Eu entrei agora. E eu aprendo muito aqui com vocês. Gente, muito. Olha, gente, eu aprendo muito. Mas essa troca de experiência que é legal. É isso que é legal. Isso que é legal. Eu vou- o que ela falou, eu já vou aplicar no escritório. Isso, já vai hoje, quando você voltar pro seu escritório, já marca a perícia para esse senhor em outro INSS lá da região. Tá. E veja o resultado. Se o É, resultado veja for se- o mesmo, aí você vai pro Se judiciário. será um perito profissional de verdade que vai Aí você vai atender, pro né? judiciário. Não, porque às vezes o perito vendo a situação também se comove. Lógico. Vai dizer, É. nossa, como um senhor desse vai trabalhar? Pelo amor de Deus, Né? gente. E o que ele vai fazer? É um absurdo, Eu sei que a gente né? tem pessoas que têm deficiências, que são cadeirantes, que trabalham, que estão nas cotas dos PCDs e tudo mais. Nós sabemos que Sim. tem essa situação. Sim. Claro. Mas a gente tem uma outra situação, por exemplo, esse senhor já tem uma idade, Ele não é tem nenhum... o CRAS, então o CRAS dele tá atualizado. tem Então, assim, todo- Então é casos Não tem e as duas casos. pernas, gente. Por isso que no Pergunta, direito né? a gente fala que tudo depende, porque cada Claro. caso é um caso, cada situação é uma situação. Não é matemática que 2 e 2 são 4 Com e certeza. é isso e não, nada muda. Com Direito certeza. não é isso. Com certeza não. Direito não é isso. Com certeza não. Não, e é muito bacana, né? Eu que me formei um pouquinho mais de tempo, 25 anos só, Simone. É Uma jovem, experiência. Porque eu entrei. Olha que experiência, porque eu entrei com gente. 5 anos na faculdade. aí, foi com 5. Aí quando a pessoa entra com 5 Mas anos você é na uma faculdade, jovem advogada. É. sou uma jovem advogada. Nunca deixamos. Não. Idade é um número, Adriana. Não, Mas idade é sabe um que- número. Mas sabe, E nós não Simone, somos das sempre exatas. aprendendo. Eu tô sempre aprendendo também com a Sandra, com você, com todo mundo. Eu acho que uma coisa que é muito importante em qualquer profissional é você buscar cada vez mais conhecimento, ser humilde pra saber que ninguém Sim. sabe tudo, nunca. Não, nós vamos nem nunca vai morrer e nós saber. não vamos saber tudo. Nossa, a Não vamos gente chegar vai... nem perto Nem disso. perto. Então, Não. assim, e na nossa área é muito legal, né? Por exemplo, você é uma pessoa maravilhosa, excepcional. É pesquisadora, é professora, é uma excelente advogada. E graças a Deus nós estamos cercadas aqui de Ah, pessoas humildes, sabe? De pessoas que trazem essa energia, né? Essa conexão, essa interação. Isso acho que é um exemplo para todo mundo Pra que nos nós. segue, É, para todas é. nós, para mostrar que, assim, porque na nossa área, eu lembro muito também, lá quando eu me formei, Com 5 anos, na né? Direito de São Bernardo com 5 anos, na nossa área sempre A Direito de São Bernardo, ela foi a primeira turma, porque Isso, acabou... A primeira turma foi o meu pai, Ah, em 1976, gente. Ah, é? Foi a primeira nossa, turma? primeira ou segunda eu nasci turma. logo um pouquinho antes. Eu também. Eu Eu fui nasci no em baile de 77. formatura do meu pai. Mentira! Gente, É. aliás, se vocês olharem, ele se formou na São Bernardo, 76. Eu tenho uma foto da sala de aula dele. Olha Ai, olha como as legal. coisas mudam. Mudam. Tinham, sei lá, de uns 80 alunos, uns 76 homens Hoje e a 4 maioria é mulher. mulheres. Que legal, gente. Então a gente tá falando em 40, quase 50 anos,
praticamente, em 50 anos, o que mudou? Hoje a maioria é mulher. Mudou completamente. Não, a maioria é o mulher. cenário. A maioria é mulher na faculdade, né? Então, mas eu tô na Direito de São Bernardo lá como Então. assistente, né, da minha mãe lá. A maioria é mulher. Processo do trabalho, a maioria é Todas mulher. as faculdades. Em todas as faculdades também que eu entro. Tem meninos, claro. Lógico, Não, tem. sim, eu tenho uma sala lá que eu tenho um menino. De direito. São 17 meninas e um menino. Olha só. Eu ainda brinquei com ele e falei assim, ô menino, por que você não menino. muda de sala? Porque você é o único. Não, deixa eu aqui com as Olha a meninas. experiência que ele tá tendo. Porque eu falei, se você é o único menino aqui, você não tem nem com quem conversar. Tenho Tem as sim, meninas, tenho mas sim. assim... E ele tá bem lá, pô. Aí eu falei pra ele, é que eu não quero dizer o nome dele, né? Eu falei assim, menino, por que tá que bem você não acompanhado lá. muda de sala? Porque tem meninos das outras salas, porque você pode pedir transferência de turma, né? Aí ele, não, tá bom. Eu falei, porque tudo bem, você tem as meninas pra conversar, mas os papos são diferentes, E né? ele tá bem lá com as Ele, meninas. não, tô bem aqui. E ele é o único menino naquela sala. Quando a gente entrou, eu falei... Aí eu comecei a fazer chamada e só tinha esse nome. Eu falei, só tem você de menina aqui? Ele falou só... já dei aula assim Que também. legal, né? Pra turmas com 2, 3 e o resto tudo mulher, 20 mulheres, sei lá. As salas estão tipo assim, estão uma média de 20 alunos lá, por sala, 14 meninas e 6 meninos. Mudou muito. a porcentagem A tá porcentagem alta. está muito alta. É. Que bom que as mulheres estão indo para a universidade, Que estão bom. se profissionalizando, estão Sim. estudando. Com e, certeza, é um né? outro... historicamente, isso parece que foi É uma conquista. É uma conquista, É uma conquista. muito grande, né? Muito Tô grande. olhando aqui o relógio, Simone. Estamos terminando o nosso podcast. Estamos caminhando para o final. Estamos caminhando para o né? final, E aí, Passa muito rápido, né? Passa rápido. É que a gente conversa, viu, né? A gente ficaria aqui a manhã toda. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente fechar. Qual é a mensagem que você deixa aí para as nossas seguidoras e seguidores do Elas na Justiça, ou para os seus alunos, alunas, alguém que esteja nos assistindo? Bom, como a gente estava falando muito de transição, que nós nos formamos com um pouquinho mais de idade, eu quero falar o seguinte, que nunca é tarde para correr atrás do que você, né, dos seus sonhos, do que você almeja, do que você tem vontade. Ah, eu tô com 40, tô velha para fazer faculdade. Não tá velha para fazer faculdade, isso não tem idade. Você sempre vai correr, né, corre atrás dos seus sonhos na época que der, né, na época que tiver essa oportunidade. Eu fiz transição de carreira, a Sandra fez transição de carreira, mas tem muitas pessoas que não tiveram uma oportunidade de ir para a faculdade com 18 anos, com 20 anos e conseguiram com 40, com 50. Tudo Nunca bem. é tarde, É, né? eu É falo- tarde se você for morrer amanhã, mas você não vai. Então, tem muito chão Boa. ainda para você se formar, para você se especializar, para você seguir carreira e para você, né, ter sucesso aí na profissão que você escolher, independente de ser o direito ou não. Sim. Então, nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos, dos seus desejos e atrás do que você quer conquistar. Eu acho que a mensagem Uma das que eu minhas deixo. melhores alunas na São Judas tinha 75 anos, tá? Ai, que linda! Ela Olha se que formou linda! com 75 quando eu dei aula, ela se formou com 78. Mas quando Então, eu E ela dei- era assim, a moçada queria o caderno dela. E eu falava assim, ô Flora, não empresta não. Não, deixa essa moçada aí estudar. E ela é super querida pelo pessoal. Mas são pessoas e, que têm assim, mais maturidade. Porque Super. a gente vê as meninas jovens, os meninos mais jovens, de 20 anos, né, 19 anos, não tem essa maturidade da pessoa de 70, por Experiência exemplo. de vida. Exato. Porque, assim- Então, essa senhora aí que você tá É. dizendo, sua aluna, É. é claro que ela anotava cada respirada que você dava. Verdade. Né? Ela anotava ali. Super interessada. E você sabe que tem uma pesquisa, só pra gente encerrar, uma pesquisa tranquila. científica dizendo que para o cérebro gravar, você tem que escrever. Eu sou e assim. a meninada não escreve mais, não sabe Não. nem o que é caderno e caneta. Não. A gente, sabe. eu tenho que rabiscar também. Eu, até que é a hoje, eu nossa, estudo né, assim. sua geração. É. Porque quando você aperta uma tecla do notebook, do tablet, do celular, pro cérebro você tá apertando uma tecla. É. Ele não tá gravando o que você tá escrevendo ali, digitando. Ele grava o que você escreve. Porque para você escrever, tem que haver um comando Sim, cerebral para verdade. mandar aqui para, né, músculo da sua mão, o nervo, né, para você fazer ali a escrita. Então, para quem tá estudando para concurso, para OAB ou para qualquer outra situação, escreva. verdade. Compre um caderno se você não tiver, uma caneta. Tem um negócio que Senta chama na caderno. cadeira. Tem um negócio que chama caderno, vende na papelaria. Acho que chama papelaria. né? Tem online. Vende online. Você busca lá no Google, caderno é caneta.
Vende online, mas tem papelaria. E eles entregam a Shopee vende, Mercado Livre vende, a Shein vende. Agora a gente falou a língua deles. Isso! Mas assim, se você conhece a Calunga né? Tem no shopping. Compre e escreva, principalmente quem tá, né, pra OAB, pra concurso. Você sabe que às vezes eu fazendo uma prova, eu lembrava do caderno. Olha que interessante, você fecha. Eu lembrava. Isso, aonde, que página. Eu botei um balãozinho, uma linha amarela. O que tá escrito isso mesmo. lá Você dentro? lembra Eu onde lembrava. você escreveu aquilo. Verdade. É isso. Então, mas é um estudo científico, tá? Não é um achismo meu, não. Depois vocês podem pesquisar. Então, escrevam. Aí essa juventude não escreve, porque é a época da internet, eu entendo, é uma época tecnológica. Até a gente mesmo carrega tablets e notebook, não sei o quê e tal. Mas para estudar, o escrever, você grava mais. Cientificamente falando, né? Cientificamente falando. É isso mesmo. E com essas lindas mensagens, a gente termina o nosso podcast. Foi muito obrigada. legal. Obrigada, Simone. Obrigada. Adorei participar. Eu adorei, aprendi um monte com você. Sempre aprendemos. Obrigada mesmo pela participação. E aí, esse episódio vai subir a semana que vem. A gente vai colocar nas nossas plataformas. E deixa aqui seu comentário. Comente, faça a pergunta pra Adriana, pra Simone, pra mim, que a gente tem o maior prazer de responder. Com certeza, tá gente. Bom? Nos sigam lá. Sigam a doutora Simone Bramante também. E é isso aí. Até o próximo. Tchau. Até mais. Tchau.